Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente hoje o Vasco anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. Além de fechar aí com o Robert Renan, também fechamos com mais um atleta. Vamos falar aqui dessas chegadas e o jogador vai desembarcar amanhã no Rio de Janeiro. Também a proposta oficial que o Vasco fez para contratar o zagueiro Nathan Silva. Vamos trazer aqui os valores que o Vasco teria oferecido ao Pumas do México por esse zagueiro. Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, convocação da seleção. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. A gente quer chegar a 225 mil inscritos. Dá essa moral aí, se inscrevendo no nosso canal, ajudando a gente a crescer a cada dia aí e atingindo mais vascaínos ao redor do Brasil. Bom, hoje tivemos a convocação da seleção brasileira. O Paulo Henrique, jogador do Vasco, que foi o único representante do nosso clube, estava numa pré-lista aí da convocação do técnico Carlo Ancelotti, infelizmente não foi convocado. O jogador que está lesionado aí, já desfalcou o Vasco nos dois últimos jogos, tanto contra a Juventude e Corinthians. O jogador infelizmente não foi convocado e os laterais direitos convocados foi o Wanderson, lateral direito do Mônaco, e também o Wesley, ex-jogador da Mulambara, que está atualmente na Roma, né? Para mim, o Paulo Henrique joga mais que os dois, e infelizmente não foi convocado, né? Muita gente comemorou, porque ele poderia desfalcar o Vasco aí, mas com certeza merecia. O jogador merecia, sim, pelo alto rendimento dele. Eu sei que ele tá jogando em um dos piores times do Brasil, mas ele é bom, cara. É um jogador que, se ele tivesse um pouquinho mais de assertividade em algumas decisões, em alguns momentos no jogo. Também, se ele fosse mais jovem, certamente ele estaria atuando na Premier League. É um jogador aí de alto nível. Infelizmente, o Vasco não conseguiu colocar mais um jogador aí na história na seleção brasileira, né? Mas, vida que segue, o único jogador que representa o Vasco de alguma forma aí que foi convocado foi o Andrei Santos, que está jogando no Chelsea, ex-jogador do Vasco, foi convocado mais uma vez aí para a seleção brasileira. Comenta aí se você achou injusto com o PH a não convocação dele para a seleção, se você acha que mais algum outro jogador do Vasco merecia estar na convocação da seleção brasileira. Cara, sinceramente, eu acho o Léo Jardim muito mais goleiro do que esse Hugo Souza do Corinthians, né? Mas são escolhas do treinador. Bom, pessoal, o Vasco hoje anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Robert Renan. O jogador, inclusive, já está treinando com o elenco vascaíno. O jogador chega por empréstimo junto ao Zenit da Rússia até o fim de junho de 2026. O jogador realizou exames médicos e foi aprovado pelo clube e assinou esse contrato com o Vasco. O jogador chega com a grande expectativa para ser titular e no lugar do horroroso Lucas Freitas, já que é um zagueiro canhoto que atua pelo lado esquerdo da zaga. Jogador de 21 anos apenas, muito jovem, muito promissor, surgiu no Corinthians, rapidamente foi vendido para o Zenit lá na Rússia, não se firmou lá no futebol europeu, voltou ao Brasil emprestado ao Internacional, onde teve, sem dúvida nenhuma, a pior passagem aí por um clube na sua carreira, e depois foi jogar na Arábia Saudita, no Al-Shabaab, onde foi companheiro do Leandrinho. Agora ele volta aí ao Brasil para defender o seu clube do coração. O jogador não escondeu a emoção de estar vestindo a camisa do Vasco. Quando desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro, ele disse que é o sonho da sua família. Todo mundo sabe que vazaram várias fotos dele com a camisa do Vasco quando ele era criança e adolescente. A gente sabe muito bem que é um jogador aí que quer sim vestir muito a camisa do Vasco, quer honrar a Cruz de Malta e dar sua vida dentro de campo pelo coração vascaíno que ele tem, né? Esperamos que ele se sobressaia jogando com a camisa do Vasco, que seja o auge da sua carreira vestindo a camisa do Vasco nessa temporada e na próxima temporada, e que ao término do seu contrato ele faça valer sim o investimento do Vasco na sua contratação, né? Porque agora, meu amigo, não adianta mais a gente criticar as contratações, só nos resta ter esperança que alguma coisa vai mudar, porque se não mudar, infelizmente, o barco vai afundar e mais uma vez vamos jogar a maldita Série B no ano que vem, né? Desejamos sorte ao Robert Renan, novo reforço do Vasco. Agora é oficial, o jogador está fechado com o Vasco. Assim também como outro nome que está tudo certo, tudo fechado entre Vasco e Crystal Palace e o Matheus França. Novo meio atacante do Vasco chegará amanhã no Rio de Janeiro e está tudo fechado. O Vasco chegou a um acordo com o Crystal Palace e, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o jogador será emprestado ao Vasco até julho de 2026. O Vasco vai arcar com 70% dos salários do jogador, segundo as informações do Lucas Pedrosa. As negociações estavam travadas devido à divisão salarial do atleta. Segundo as informações do Globoesporte.com, o Crystal Palace não gostaria de vender o jogador, gostaria de emprestá-lo sem opção ou obrigação de compra por parte do Vasco.
Aparentemente, esse jogador vai chegar somente por empréstimo. Se ele destacar por aqui, o Vasco nada poderá fazer, a menos que o Crystal Palace mude de ideia e queira vendê-lo para o Vasco ao término do seu contrato, que eu acho difícil de acontecer. Eu acho que eles querem dar mais visibilidade ao atleta, mais rodagem para o jogador, e voltando ao Brasil, vai ser bom tanto para o atleta, que já conhece o Rio de Janeiro, vai jogar talvez aí no clube de seu coração. Há quem diga que ele é vascaíno também, assim como o Robert Renan, mesmo sendo revelado na mulambada. Poderia ser bom para a readaptação do jogador, para ele ter mais minutos, e o Crystal Palace, quem sabe, fazer dinheiro com a venda futura, ou até mesmo com a valorização dele no seu próprio clube, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse atleta no Vasco. Tomara que ele dê muito certo. Um jogador aí que pode ser muito importante, o torcedor tem uma grande expectativa quanto ao nome do Matheus França, uma negociação que já durou alguns dias. O Vasco conseguiu vencer a concorrência do Cruzeiro, que era um outro clube interessado aqui. O Cruzeiro tentou atravessar literalmente a negociação do Vasco com o Crystal Palace, porém o jogador deu preferência a jogar no Vasco. Gostou do projeto do Vasco, gostou do que o Diniz disse para ele, e por isso que ele fechou com o clube e é novo reforço do Vasco. Amanhã desembarca no Rio de Janeiro. E a tendência é que nos próximos dias, tanto ele e Robert Renan sejam apresentados oficialmente pelo Vasco. Além dessas duas situações, tivemos uma novidade muito importante trazida pelo jornalista Benê Casagrande quanto à chegada do Nathan Silva. O Vasco fez uma proposta pesadíssima para tirá-lo do Pumas do México. O zagueiro, que tem passagem por vários clubes aqui no Brasil, teve destaque no Atlético Mineiro, está atualmente com 28 anos. O Vasco teria feito uma proposta oficial de 27 milhões de reais, cerca de 5 milhões de dólares, para contratar o jogador, segundo as informações do Benê Casagrande. O Pumas é dono de 70% dos direitos do zagueiro. O Atlético ainda possui 20% e 10% pertence ao atleta. Caso esse jogador seja vendido para o Vasco, o Galo ainda vai receber cerca de 5 milhões e 400 mil reais. A diretoria do Pumas vai se reunir nas próximas horas para decidir se aceita ou não a oferta do Vasco. Para o jogador, segundo o dirigente do Pumas, é que o Vasco irá oferecer um contrato de 3 anos. Ainda não foi divulgado os salários que ele pode receber no Vasco, e tampouco se ele tem interesse em jogar no clube. O que a gente sabe é que o Vasco já fez essa proposta pesadíssima ao Pumas e agora está nas mãos do clube mexicano a se aceita ou não. Ainda não sabemos, como eu falei, se o jogador tem o interesse de jogar no Vasco ou continuar no México. Comente aí o que você acha dessa proposta oficial que o Vasco fez ao Nathan Silva, diretoria entendendo que é um nome importante para a zaga. Não sabemos se vai chegar mais de outro zagueiro além do Nathan Silva aí, porque precisa reforçar esse setor o mais rápido possível. Dia 1º se encerra a janela de transferências aqui no futebol brasileiro e o Vasco não vai poder mais contratar jogadores que estão atuando fora do Brasil, somente jogadores sem contrato. Aí tem que ver até que dia vai ficar aberta essa janela aí, meio que interna aqui no Brasil, né? Vamos ver como vai ficar essa situação aí. Quanto ao nome do Nathan Silva, cara, sinceramente, não vale 27 milhões de reais. Eu acho que é um exagero por parte do Vasco. Um zagueiro que teve destaque no Atlético Mineiro, mas já está há algum tempo atuando no México. A gente não sabe como que está a atuação dele por lá, se ele conseguiu progredir. É um jogador que tinha atuado em times menores antes de destacar no Atlético Mineiro aqui no Brasil. E, na minha opinião, cara, sinceramente, não valeria pagar 27 milhões, mas o Vasco tem pouco tempo, né? Diretoria, como sempre, como prática, deixa para a última hora as contratações e tem que fazer esse tipo de loucura aí para poder fechar com reforço, para o Vasco não voltar para o inferno da Série B. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.